Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Gente, sabe o meu assistente peludo? Então, ele tá enorme. E muitos de vocês também falaram sobre o irmãozinho dele, né? Porque a gente separou os dois. Mas eu vou pôr um vídeo aqui em algum lugar deles brincando pra vocês verem. Como o outro tá com a minha irmã, né? Eles vivem se encontrando e correndo aí pelas gramas e gramados da cidade. Eles a adoram. Mas eu vou mostrar pra vocês agora o tamanho que tá o assistente peludo. Deixa eu pegar ele só um minutinho. Gente, olha aqui o tamanho do assistente peludo. Ele tá enorme. Olha lá, Luke. Tá gigante. E tá só com 3 meses. E eu não sei em que momento que o focinho dele ficou tão grande, que ele ficou tão enorme. Eu quase não aguento segurar ele aqui no colo. Ele tá pesando mais de 10 quilos. Eu vou mostrar pra vocês ele antes. Vou pôr aqui na tela ele pequenininho pra vocês verem como era. E olha agora, mal consigo segurar, tá gigante. Olha a pata aqui, pessoal, o tamanho. Ai, meu Deus, tá escorregando. Gente, olha o tamanho da capivara. Olha isso aqui. Quase não cabe no meu colo mais. Sério, eu quase não aguento ele. Vou até soltar, porque não dá pra ficar segurando ele mais no colo. Eu fiquei imaginando que tamanho que esse cachorro vai ficar. Vai, Luke, vou pôr você no chão. Fala tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Outra coisa, gente, desde que eu peguei esse cachorrinho, minhas roupas estão sempre cheias de pelo. Vocês devem ter visto aí em alguns vídeos. Às vezes eu olho aqui e parece que não tá aparecendo, que não tem pelo nenhum. Aí na hora que eu vou editar o vídeo ou que eu vou assistir, eu vejo que tá cheio de pelo. Mas é tudo culpa do doguinho, viu? Mas agora, pessoal, vamos pro que interessa, né? E bora pro caso de hoje. Verônica Panarrillo era uma jovem mãe italiana de 2 filhos, conhecida por sua personalidade temperamental e muito impulsiva. Apesar de nunca ter sido diagnosticada com qualquer doença mental ou deficiência cognitiva, ela foi protagonista de um caso absurdo onde é inacreditável imaginar que uma pessoa em sã consciência faria algo desse tipo. Inclusive chegaram a dizer que ela estava possuída por forças malignas quando teve essa atitude brutal contra o seu filho. Mas como vocês vão perceber no decorrer deste caso, o buraco é muito mais embaixo e a história de possessão parece mais uma desculpa esfarrapada do que qualquer outra coisa. Bom, o caso de hoje se passa em Santa Cruz Camarina, uma cidade que pertence à região da Sicília, na Itália. A Verônica Panarillo teve uma infância comum, ela foi criada em uma família bastante tradicional e era muito comum que todos os domingos ela frequentasse a igreja. Quando tinha 16 anos de idade e trabalhava em uma lanchonete como garçonete, ela conheceu um homem chamado David Stivel, de 18 anos. Eles se tornaram muito amigos quase que de imediato e na sequência engataram em um relacionamento amoroso. Dentro de casa, a relação da Verônica com a sua própria mãe era complicada, as duas viviam brigando e a mãe da jovem a acusava de ser uma mentirosa patológica. Uma das coisas que mais revoltava a sua mãe era quando a Verônica faltava da igreja, e tinha vezes que a jovem, além de faltar das missas, ainda mentia dizendo que tinha ido na igreja, mas na verdade ela tinha era saído escondido com seu namorado para fazer algumas safadezas. Inclusive, para a mãe da Verônica, a jovem ainda estava se guardando para o casamento. Ela não imaginava que a sua filha já tinha aberto a sua intimidade para o seu namorado. É evidente que a relação entre mãe e filha estava totalmente desgastada e, eventualmente, a paciência da sua mãe chegou ao limite devido ao constante desrespeito, levando-a a expulsar a Verônica de casa. A Verônica então se mudou para a casa da família do David e formalizou o seu relacionamento com ele. Enquanto ela morava na casa dos pais do namorado e não trabalhava, o David trabalhava como motorista de caminhão, passando dias longe de casa. Durante as suas ausências, a Verônica acabou se aproximando muito do pai do seu namorado, vendo ele como uma figura paterna mesmo, ou pelo menos era isso o que todos pensavam. Em 2005, a Verônica ficou grávida e deu à luz ao seu primeiro filho no dia 18 de junho de 2006. O recém-nascido, chamado Loris Stivel, era um menino saudável, alegre e bastante inteligente. Ele frequentava a escola primária e era um dos melhores alunos da sua sala.
O menino era muito inteligente mesmo. Além disso, o Lawrence tinha amor por carros e artes marciais. Inclusive, ele fazia aula de jiu-jitsu. Em 2007, a Verônica e o David se casaram e logo o casal teve um segundo filho que recebeu o nome de Diego, que também era um garoto alegre, porém introvertido. Diferente do irmão, o Diego era tímido e não prestava muito atenção nas coisas. Inclusive, por conta disso, ele tinha dificuldades no aprendizado. Agora nós vamos avançar um pouco no tempo e ir para o dia 29 de novembro de 2014. Nessa época, o Lawrence tinha 8 anos de idade e aquele dia era mais um dia comum na vida da família. A Verônica foi buscar o seu filho na escola, como de costume, às 13 horas. Ao chegar no colégio, foi informada de que seu filho não tinha comparecido naquele dia e não havia sido visto por ninguém. A mulher ficou enfurecida, causou uma cena na escola, gritando descontroladamente, exigindo saber onde o seu filho estava. Após esse episódio desconfortável, ela foi até a delegacia de polícia para registrar formalmente o desaparecimento do seu filho. Ela afirmou que havia deixado ambos os filhos na escola, o Diego na creche e o Lawrence na escola primária. A polícia até iniciou uma investigação vasculhando a escola e iniciando uma busca pelo menino desaparecido em toda a região. A Verônica ligou para o seu marido David, que estava fora da cidade, para informá-lo da notícia do que tinha acontecido ali, com o filho do casal. O David, pessoal, imediatamente voltou para casa desesperado. Ele queria saber mais sobre o que tinha acontecido e como que o seu filho tinha desaparecido. Enquanto isso, na escola, os funcionários e professores foram interrogados, mas ninguém tinha visto o Lawrence, nem mesmo seus colegas de classe. Mais tarde, a polícia siciliana recebeu uma dica de um homem de 65 anos chamado Horácio, que havia encontrado um corpo sem vida de um menino em uma vala perto de um moinho antigo enquanto ele estava caçando. A polícia e a Verônica foram chamadas no local para identificar o corpo e a mulher confirmou que o corpo sem vida era realmente do seu filho Lawrence. Os policiais tiveram que contê-la, pois ela estava gritando, chutando, chorando, fazendo um escândalo e sobrecarregada por uma profunda tristeza. Ao chegar em casa, ela chorava mais ainda e informou ao marido David que o filho de 8 anos de idade havia sido encontrado sem vida em uma vala. O David também não conseguiu conter as lágrimas e chorou muito. Foi muito emocionante isso para ele, porque era o seu primogênito, Ele gostava muito do garoto e ele não acreditava no que estava acontecendo. Bom, o Horácio, o homem que encontrou o corpo sem vida do garoto, insistiu que ele estava caçando e acabou se juntando voluntariamente a buscas pelo garoto depois que a sua esposa informou ele sobre o desaparecimento do menino. Como um experiente caçador, o Horácio tinha conhecimento sobre rastreamento e ele acabou descobrindo os restos do menino e assim que ele avistou ali, ele imediatamente informou a polícia. No entanto, as autoridades inicialmente duvidaram do seu relato, tornando-o o principal suspeito. Os investigadores apreenderam o carro do Horácio para exames periciais e o interrogaram por várias horas, mas não encontraram evidências que o incriminasse ou o conectassem ao crime. Ele acabou sendo descartado como suspeito quase que imediatamente. Enquanto isso, pessoal, os investigadores foram até a escola e revisaram as imagens de câmeras de segurança, confirmando que de fato Lawrence nunca esteve na instituição de ensino naquele dia, contradizendo totalmente as afirmações da Verônica. O que as filmagens de segurança capturaram foi apenas o acesso de raiva e as ameaças que ela fez contra toda a equipe da escola. Bom, com a sua história desmoronando, a polícia começou a suspeitar da mulher que havia sido pega em sua própria mentira. A Verônica afirmou que não havia sido capturada pelas câmeras da escola porque havia estacionado e deixado seu filho algumas quadras distantes do colégio, não diretamente na frente da escola. Ela deixou ele um pouquinho para trás e ele foi andando. Mas é claro que as autoridades não caíram nessa história da caronchinha, eles não acreditavam nisso, e mais tarde os resultados da autópsia revelaram que o Lawrence morreu entre 8h30 e 9 horas da manhã
do dia 29 de novembro. Então a história não batia, sabe? Ele foi encontrado, pessoal, com as calças abaixadas, mas não havia sinais de abuso. No entanto, haviam arranhões e hematomas nos seus pulsos, indicando que ele havia sido amarrado antes de ser privado de oxigênio com um cabo elétrico que foi enrolado no seu pescoço. Com todas essas evidências, a polícia italiana invadiu a residência da Verônica, assim como a casa dos seus sogros, confiscando as filmagens das câmeras de segurança externas. As imagens, pessoal, mostraram que a mulher colocou seu filho mais novo, Diego, em seu carro e presumivelmente o levou para a creche antes de voltar para casa com o seu filho mais velho ainda dentro do veículo. Mais tarde, ela entrou na casa e ficou lá por 45 minutos. E diferente do habitual, seu carro não estava estacionado do lado de fora, mas sim dentro da garagem fechada, então não dava para ter muito acesso ao veículo. Em seguida, pessoal, ela saiu da casa, ainda dentro do carro, sem nenhum sinal do Loris. Ele não aparecia nas filmagens. Bom, no dia 9 de dezembro, a Verônica foi presa pelo assassinato do seu filho. Um cabo de energia reconhecido como a arma do crime foi descoberto na sua casa. A mulher foi levada para a delegacia e seu marido inicialmente acreditava em sua inocência. No entanto, interrogatórios subsequentes revelaram que a mãe da mulher estava certa e que ela realmente era uma mentirosa de primeira, já que as suas declarações no tribunal variavam muito, mudando a sua história a todo momento para se adequar às novas circunstâncias. Sob muita pressão da polícia e dos investigadores, ela acabou admitindo que seu filho não queria ir à escola naquele dia e fez um verdadeiro escândalo. Ela afirmou que perdeu o controle e o pior acabou acontecendo. Mais tarde, ela mudou sua declaração novamente e dessa vez a mãe surgiu com uma nova versão, acompanhada pelo seu advogado, alegando inocência e afirmando que a morte do seu filho foi, na verdade, um acidente. Segundo ela, ao voltar para casa após deixar o pequeno Diego na creche, ela se deparou com uma tragédia. Seu filho mais velho, o Loris, tinha morrido vítima de um estrangulamento acidental com cabos elétricos. A mulher alegou ter entrado em pânico e tomado a decisão de abandonar o corpo do menino em um barranco. Bom, a promotoria não acreditou nessa história e eles tinham certeza que a verdade era muito mais perturbadora que isso. Até porque a história da Verônica estava mais confusa do que nunca. Os investigadores ali não estavam acreditando no seu testemunho, já que as evidências forenses não batiam com as suas afirmações. E para piorar ainda mais, ela resolveu mudar a sua versão mais uma vez, fazendo uma acusação ainda mais impactante. Ela afirmou, pessoal, que o Andrea Stivel, seu sogro, com quem ela já morava há anos, foi o verdadeiro responsável pela morte do menino. Ela disse ainda que presenciou o homem apertando o pescoço do seu filho com as suas próprias mãos. Segundo ela, eles estavam tendo um caso secreto e naquele específico dia, ela e seu sogro estavam se divertindo no banco de trás do carro e inclusive esse era o real motivo para ela ter guardado o carro na garagem. Bom, segundo seu depoimento, eles estavam dentro do veículo, no rala e rola, e o Loris foi até lá para pegar um brinquedo que ele tinha esquecido dentro do carro. Aparentemente, os dois não perceberam imediatamente que o menino estava olhando pelo vidro do carro, os dois se divertindo, e quando eles viram, o garoto já tinha visto mais do que devia. Ele era um menino esperto, então sabia muito bem o que estava acontecendo e acabou ameaçando contar tudo para o seu pai. Por conta disso, supostamente o avô teria tirado a vida do garoto na frente da sua mãe. Depois disso, a Verônica levou o corpo do menino para um local abandonado e abaixou as suas calças para criar a narrativa de que ele havia sido sequestrado por algum abusador de menores. Mais tarde, ela explicou que não tinha dito nada antes porque tinha medo, afinal seu sogro tinha fama de ser barra pesada. Segundo ela, ele estaria envolvido com a máfia e teria ameaçado ferir ou até mesmo tirar a vida do seu filho mais novo.
Ela também disse que sabia que ele jamais seria condenado, pois o homem tinha contatos dentro do governo. Apesar das suspeitas, a polícia investigou o André Stivel, mas não encontrou nenhuma evidência que implicasse um crime ao homem. No dia da morte do seu neto, o André foi comprovadamente visto por mais de uma pessoa com a sua namorada. Bom, o homem estava sendo acusado de um crime terrível e ele contou com o apoio do seu álibi, que afirmou que ele não poderia ter cometido essa atrocidade. Porém, uma análise dos registros de telefone entre o André Stivel e a Verônica indicou dezenas de chamadas rápidas nos meses anteriores à morte da criança. No entanto, essas chamadas pareciam ser apenas comunicações familiares típicas, o que não eram suficientes para indicar que eles estivessem planejando um crime. O marido da Verônica, o David Stivel, acreditava plenamente que seu pai era outra vítima das mentiras da Verônica e afirmou que havia perdido toda a confiança na mulher. No dia 17 de outubro de 2016, a Verônica foi acusada de assassinato e alteração de cena do crime. A sua defesa argumentou que ela sofria de sérios problemas de saúde mental, incluindo transtorno de personalidade borderline, e havia tentado tirar a própria vida várias vezes. No entanto, profissionais de saúde mental testemunharam que não encontraram evidências para apoiar as suas alegações de problemas de saúde mental, muito menos déficit de atenção ou qualquer comprometimento cognitivo. Em seguida, ela foi julgada e considerada culpada de todas as acusações, recebendo uma sentença de 30 anos de prisão. Ainda assim, ela insistia que seu sogro tinha alguma participação no crime. Questionada sobre suas declarações inconsistentes, ela afirmou que as suas memórias e pensamentos de vários períodos da sua vida se misturaram bastante nessa época. Em 2021, a Verônica foi condenada adicionalmente por difamação e por danificar a reputação do seu sogro, André Stivel, recebendo ali uma pena adicional de 2 anos de prisão e uma multa de 24 mil euros. Após o último veredito, a mulher ameaçou o ex-sogro no tribunal, jurando matá-lo. O David Stivel não perdeu tempo e deu início ao processo de divórcio em 2017. O divórcio saiu ainda no mesmo ano e o homem também ingressou com uma ação solicitando que a mulher fosse impedida de ver o seu filho mais novo. Sobre o resultado desta ação, eu não encontrei nenhuma notícia, mas eu acredito que ele tenha ganhado. Em todas as suas declarações, a Verônica insiste que tinha um relacionamento extraconjugal com seu próprio sogro há alguns anos, e ela não volta atrás em dizer que o seu filho perdeu a vida por ter visto os dois em um momento de intimidade. Embora muitos digam que tudo isso não passa de mais uma mentira da Verônica, tem quem acredite que sim, que esse realmente foi o motivo do assassinato e que o sogro saiu impune por fazer parte ali de uma máfia italiana. De qualquer forma, a justiça inocentou o André, então se o relacionamento dos dois foi ou não um pivô deste crime, quem cometeu o crime foi a Verônica e não o André, segundo a justiça. Mas é claro que eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso, então deixa pra mim aqui embaixo nos comentários o que você pensa sobre tudo isso, se vocês acham que a Verônica estava mentindo ou que ela realmente tinha um relacionamento ali com o ex-sogro. Deixa pra mim o que vocês acham de tudo isso, que eu gosto de passar horas vendo as teorias de vocês e as opiniões de vocês nos comentários. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo, e se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.